vamos falar hoje sobre o vício da internet. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que existe um gaming disorder, uma desordem, um desequilíbrio psicológico ligado a jogos. Mas nós sabemos que vai muito além dos jogos. Existe um desequilíbrio psicológico que a própria internet está causando. E ao mesmo tempo, sem essa internet, nós realmente hoje não viveríamos. Estou aqui na internet, certo? Então é sobre esse paradoxo no qual estamos vivendo que vamos conversar hoje. A Raquel está para entrar. Eu não gosto de rotular doenças, porque estamos todos hoje dependentes da internet. A internet nos ajuda muitíssimo, né? A internet tornou a vida de uma certa forma muito mais fácil, muito melhor. Imagina se eu tivesse que falar só pessoalmente com as pessoas, a gente tem um alcance enorme. Mas, infelizmente, como também disse Humberto Eco, a internet deu voz também a um monte de imbecis, desculpem, mas isso é o que ele falava. Ou seja, qualquer um, aquelas conversas de bar que antigamente se fazia no bar, no fundo de quintal, aquelas conversinhas que são sem importância na vida, aqueles momentos em que as pessoas desabafavam, falavam besteiras e sabiam que estavam entre amigos, assim, a gente fala alguma coisa aqui, amanhã outro dia. Hoje se falam na internet, com enorme repercussão, e as pessoas têm que bancar, inclusive, o que elas falam, né? É complicado, complicado. Enfim, a internet é a nossa nova realidade que complicou a nossa vida, mas também nos ajudou a fazer um monte de coisa, como eu falei. Ah, aqui ela chegou. Tá bom. Olá, oi Adriana. Tudo Eu vi bem? a mensagenzinha de pedido, né? Enfim, mas deu certo. Desta vez deu certo, que a gente tentou semana Que passada. bom. Então, eu estava falando sobre que eu não gosto de rotular, né? Mas que existe nós temos uma questão com a internet que é um paradoxo, porque é o que nos ajuda também a viver. Eu não poderia viver sem internet e não gostaria. Quantas pessoas gostariam de viver no mato, ou quase no mato, inclusive eu, mas com internet boa, boa. E o resto não importa. Até o supermercado a gente pode estar mais longe, mas a internet tem que estar boa. Sim, é uma ferramenta, né? Indispensável. É uma ferramenta. Quando usada como Mas ferramenta. é isso, porque tem um prejuízo evidente para as pessoas, para a saúde mental das pessoas, mas me parece que é mais difícil é mais difícil se dar conta dessa gravidade do que parar de fazer o mau uso, né? No sentido. Sim, não dá. As pessoas não vão conseguir. É um vício, virou um vício. Como todo vício, não se não se sai do vício, porque a gente sabe que fumar faz mal para a saúde. Ninguém para de fumar por causa disso, realmente, né? A menos que Sim. não comece a sentir que não consegue mais respirar. Mas, assim, saber não resolve. Embora tenha as consequências, né? E além de reforçar uma ansiedade, eu acho que a dificuldade maior é entender o motivo desse vício ou dessa necessidade de estar fugindo de uma realidade. Que a realidade não é boa, né? Pois é. A realidade não é nem um pouco boa. E o mundo, por exemplo, dos jogos é um mundo vasto, é um mundo cheio de coisas acontecendo. Você, de repente, é protagonista. Você, de repente, pode matar fulano e cicrano. Você pode vencer. Você pode ser a bonitona, o bonitão. Você pode ser o fortão, né? Você pode, hoje, até ganhar dinheiro brincando da tua fantasia. Então, é um mundo em que você, literalmente, tem uma vida mais fácil, apesar que é completamente alienada, e compensa uma vida vazia. Vazia de amor, de sentimentos e, sobretudo, de sentido, né? Uma vida vazia, que é a vida que se tem hoje. Uma vida não tem valores, assim, que permanecem. São tudo muito instáveis, né? A internet é como dinheiro. É um instrumento. É uma ferramenta para fazer alguma coisa. Por se é só isso, aí ela vira um perigo para a saúde mental mesmo, né? Assim como o dinheiro também. Porque
depois de um tanto que você tem dinheiro, para que você vai ter mais dinheiro? Assim, vira uma doença, né? Porque o dinheiro é um instrumento, é alguma coisa que te ajuda a fazer coisas. Mas tem muita gente que tem mais dinheiro do que precisa, né? Do que mesmo com todos os benefícios que pode usufruir. Então a internet permite esse mundo completamente de fantasia, em que a gente está, inclusive, como todo mundo fala, isso não sou eu, todo mundo fala, né? Fica espiando na vida dos outros, porque a gente se compara, precisa, né, ter uma ideia do que acontece do outro lado do jardim, que é onde a grama parece sempre mais verde do que no nosso, né? E enquanto isso a gente vai não tendo vida, não fazendo a vida. E tem uma coisa também, Adriana, que eu acho que é uma dificuldade, é fácil de ver. É a questão do passar o tempo, né? Do passar o tempo. As crianças, desde que eu me conheço por gente, tem essa coisa, vamos passar o tempo. Porque parece que para a criança é difícil passar o tempo, sem ter uma coisa para fazer. Muitas vezes os pais não sabem mesmo o que fazer. E aí, bom, hoje tem a questão da inclusão, né? Porque muitas coisas sociais, muitos eventos sociais, até escola, tudo funciona via internet. Mas a questão de passar o tempo, esse entretenimento, no caso dos jogos, né? Que remetem a situações da vida real, até mesmo adrenalina, nos jogos de videogame, um pouco que eu conheço, né? Adrenalina, competição, frustração, tem tudo isso lá. Por que é tão difícil trazer isso no sentido, até para os pais, né? Não sei se é muito complexa a pergunta, mas viver o real ao invés do jogo. Por que tem essa dificuldade é real até certo ponto, né? Mas por que o jogo? Por que essa preferência do jogo? Que é o que a gente vê na formação e tudo, que a Montefoschi esclarece, né? Alguém está falando alguma coisa? Isso aqui. Victoria. É. A Victoria. A gente vai ler. Tá. É a diferença entre ser consumidores, que é o que a gente faz. Eu vou traduzir, depois eu traduzo na vida concreta, mas assim, é o consumidor e o criador. A pessoa que cria a própria vida, ela cria a partir de dentro. Qualquer pessoa faz isso a partir de dentro. Tem uma ideia, tem uma vontade, ela está em contato com isso e ela vai atrás para realizar isso. Esse é um criador. É uma pessoa criativa e criadora de realidades. O consumidor, ele espera de fora receber. Ele é passivo internamente. Ele tem que ser nutrido, tem que ser preenchido, como se ele estivesse vazio. Eu não tive esse negócio de passar o tempo. Que a gente pode... não é fim do mundo ficar entediado. Eu acho que o que tem do entretenimento das crianças hoje é também para cobrir um vazio de relações na família. E não é que eu tive assim uma família super evoluída, com grandes conversas, mas é porque era um tempo em que não tinha internet, era um tempo um pouquinho em outro lugar, tinha outras condições, mas a criança tem que inventar coisas. O X da criança é inventar. Sem isso não é que uma criança, é um robozinho. Então a criança precisa estar no vazio, né, para inventar um jogo, para inventar uma fantasia. É disso que vive a criança e ela precisa ter isso para se desenvolver. Agora, não quer dizer que ela está abandonada, porque se ela estivesse se sentindo abandonada pelos pais, aí a fantasia vem para compensar, vem uma fantasia compensatória, não é a fantasia da brincadeira, da criatividade. É uma fantasia para preencher uma dor, para abafar uma dor e preencher um vazio. Outra coisa. Que eu acho que é o caso aqui. Assim, pelo menos do que eu percebo. Entendeu? É outra coisa. Agora, no meu tempo, a gente descia lá na rua, né? É a rua da casa. Você desce e você fica lá. Você pode não fazer nada e fica lá com outras pessoas fazendo nada. Olhando e tem um campo na frente, você vai, explora, não sei, entendeu? Acontecem coisas, você vê os cantos da prédio, você descobre lugares. É assim, a vida da criança é isso.
Entendeu? Eu não cresci nesse lugar onde as crianças têm que ser entretidas. As crianças não têm que ser entretidas, as crianças têm que viver a vida como crianças, né? Agora, como tem um vazio de relacionamentos, mas era no Play. Mas então, você vai no Play, você fica lá, né? Você inventa coisas, você conversa, você vê. Não precisa ter uma atividade específica. E hoje as crianças são colocadas, né? Muitas, sobretudo as crianças dos riquinhos, né? Porque tem que ser já competitivo, já com Uhum. 15 anos, já está participando das Olimpíadas, já está fazendo vestibular, já está, enfim, esse mundo. Mas tudo tem Esse um preço. mundo, também na escola, viu, Adriana? Também na escola já começa essas coisas É, é, de é. competição, de Mas então, status. isso é um outro assunto, mas assim, mas a única coisa, Raquel, como a gente estava tentando começar a falar semana passada, a única coisa é o lar dar alguma coisa, entendeu? Que não quer dizer que vai resolver, que, ou seja, o lar, os pais, quando conseguem e dar o que podem, né, tendo ciência disso, mas também os pais não serem só consumidores do sistema, que é o que a Montefoschi fala. Essa é uma cadeia, os pais viram mediadores do sistema dentro da casa. Eles não estão criando, não são um filtro que escolhe o que entra, o que não entra, de acordo com novos valores. Eles são um filtro, sempre, no sentido que eles têm sua visão de mundo, geralmente preconceituosa, e fazem entrar só a visão de mundo deles e os preconceitos deles. Mas eu estou falando assim de valores alternativos. Se os pais não são criadores eles próprios de uma vida diferente, né, de uma vida com valores, os filhos não vão ter alternativa, senão receber alimento de fora e serem cria da televisão, dos jogos e agora da mídia, basicamente. São cria da mídia. Então você como pai, que é isso que a Montefoschi denunciava já 30 anos atrás, 40 anos atrás. Quer dizer, os pais, eles não têm função nenhuma, porque eles mesmos são criançonas. Eles estão completamente tomados pelo sistema, eles são portadores, representantes, é o representante do sistema. Que então você tem que ser competitivo, aí depende da classe social, da religião, né, de alguns valores, mas enfim, a classe média, mediana, medíocre é competitivo, tem que ser bacana, tem que estar por cima, tem que estar por cima dos outros, né? E aí isso que passa para os filhos, essas crianças agressivas, é porque tem pais agressivos, não só com elas mesmas, mas em geral. E a criança aprende isso, e aí ela vai se linkar no mundo com os valores que os pais, né, que estão em sintonia com os valores do pai. Ao mesmo tempo, elas vão também se linkar com os valores que elas reprimiram, né? Ou vão buscar depende aí da personalidade da criança, do que ela está vivendo, mas ou vai buscar tipo videogames e situações de revolta para falar de uma revolta dela que ela não consegue verbalizar nem então se tomar consciência, né? E quanto mais jogos e mais internet, menos consciência ela poderá tomar, porque é um amortizador. Ou jogos ou em que, portanto, ela se revolta contra o poder instituído, que são os pais, o sistema, a vida dela, ou vídeos em que ela então ocupa o lugar do repressor e reprime e esmaga a parte dela que está se revoltando, entendeu? Depende. Ou ela, se a parte da revolta, depende da personalidade da criança, está gritando mais forte, consegue gritar, ela vai vivenciar, projetando isso em cima de um videogame em que tem uma pessoa que se revolta, né? E que vence. Se do outro lado a criança já estiver muito obsessiva compulsiva, como os pais, né? Geralmente o pai, aí ela vai ter que vivenciar videogames em que é reprimido toda vez, reprimido o lado que quer se revoltar, porque tá querendo, ela tá afirmando esse sistema dentro dela. Então ela tá abafando. Então ela vai abafar, vai reviver isso na tela. Dá para entender? Uhum. É trágico. Mas enfim, é isso, então é mais fácil a gente ir para um videogame, para um filme, antigamente, né? Também tem os filmes, e para histórias de outros, mas é que o videogame, diferentemente do filme, você interage, né? Você pode
Criar. Exatamente, Na internet, Vitória. na, na internet a gente pode criar e viver a sensação de um ideal que a gente quer na realidade da vida estética. E não tem muito policiamento, porque são pessoas que sabem o que estão fazendo. Algumas pessoas mais velhas hoje ficam mesmo nesse hiperfoco para cobrir, suprir o que não teve quando criança, talvez. Não sei de quem que você está falando exatamente, mas então, primeiro, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, sim. E você vai sempre ver isso, inclusive no atendimento, inclusive com as pessoas. Só que a educação não libertadora, o Paulo Freire estava falando do ponto de vista social, que é fantástico, ainda válido, mas ele não é completo. É aquilo que a gente colocou, acabou de colocar no SOS Alcoólicos, Familiares de Alcoólicos, Victoria, que era do James Hillman, a inimiga da verdade, como que era mesmo? A inimiga da verdade é a verdade inteira, porque a verdade é feita de pedaços, de partes. Então não tem como você trabalhar só o social sem trabalhar o psicológico. Não tem como. Então, para ter uma educação libertadora, precisamos ter professores libertados, professores independentes do sistema, professores que têm uma autonomia, uma criatividade, que sabem questionar. É o restante das verdades. É o pior inimigo de uma verdade, é o restante da verdade. Não é das verdades, da verdade. A verdade é composta de várias facetas. Enfim, é isso. Mas nessa perspectiva da psicologia atual, se classificou os jogos, né, como uma desordem, o que é, mas aí, assim, tá bom, a gente está anotando que jogar demais é uma desordem psicológica, a Organização Mundial de Saúde assina embaixo, e aí, né? O que É só uma fazer? constatação, né? O que se faz, né? Qual é o primeiro fio da meada? Por onde se começa a reverter o jogo, né? O jogo. Porque, Se começa a porque não, reverter por onde começa o incômodo, Raquel, como sempre a gente faz em análise. Se a pessoa não tem um incômodo, não tem como ela vir para análise. Não tem como ela, não, nem vir para análise. Não tem como ela querer fazer alguma coisa. e lembrando que o problema, que a questão maior é com os pais, né? Quando é Assim, criança, sim, é com os pais. E aí tem que ver, né, que idade tem as crianças e tudo, mas assim, depois de uma certa, às vezes já com 10 anos, não tem como as crianças. Hoje está tão ruim a situação da autoridade dos pais. Os pais tão sem autoridade com as crianças, né? São violentos, outra coisa, mas um pai não violento não tem autoridade. Então, com 10 anos, a criança já não está nem aí. Tem criança que bate em mãe. que exige, né? Que eu quero o jogo, que eu quero isso, quero Quero, aquilo. exige. E quantos adultos se sentem na obrigação de atender a criança? A criança manda. Como é que você vai fazer uma criança mandar em você? Assim, o que a criança sabe da vida? Tudo tem a ver com a vem dos pais. Freud acerta até quando erra. É, é complicado, é complicado. Não tem como. Os adultos estão desnorteados. Eles não. É o que Montefoschi fala, a função dos pais antigamente era de passar valores, era de passar uma cultura, porque a família era um espaço muito mais ampliado que tinha muito mais poder social. Hoje a família não tem nenhum poder social. É uma família mononuclear, tem um homem e uma mulher e uns filhos aí. Eles trabalham como loucos, e tudo depende do sistema. Estamos em 1994, no livro de George Orwell. Assim, não tem, as pessoas não têm autonomia de pensamento. Elas repetem exatamente o que fala a televisão, o que fala a autoridade, o que fala, não tem um processamento. Então, os filhos não têm pai, eles têm alguns provedores que dão coisas para eles. Dão coisas. Assim, eu acho
uma mãe que vai no supermercado e eu vejo às vezes as mães com crianças que estão dentro do carrinho, né? E a mãe está na prateleira cheia de biscoitos. O que você quer? O que a criança vai querer? Vai querer o que vê na televisão, né? Eu posso dizer, olha, meu filho, você quer isso ou você quer isso? Porque eu escolhi esses dois produtos, sei que são bons, eu vou dar para ele a escolha, tá bom? Mas assim, abrir uma estante, como que a criança vai saber? Que conhecimento ela tem? Eu já vi pais perguntando para a criança de 1 ano o que ela quer. Então, isso é incompetência total dos pais, porque os pais têm medo de assumir a responsabilidade. É isso, você sabe como mãe. É difícil, é a gente assumir a responsabilidade, porque a gente vai poder errar. A gente provavelmente vai errar. E como que a gente pode prever aquilo que a gente vai descobrir na vida daqui a 10 anos, quando meus filhos já têm 10 anos? Como que eu posso fazer isso? Essa coisa do errar, eu elimino, Raquel. Ouça bem, tá? Eu elimino desse jeito. Hoje eu tenho que fazer, eu tenho que primeiro assumir, claro, a responsabilidade. A filha é minha, sou eu que decido, sou eu a dona do pedaço. Aqui, a dona do pedaço sou eu. É um. Não é uma democracia. Não é uma democracia. 2, eu tenho que fazer aquilo que eu acho melhor dentro de todos os conhecimentos que eu tenho, sem preguiça, sem omissão, me omitir, e honestamente, eu faço o que eu posso hoje. Amanhã, eu não posso me culpar se eu não sabia do que eu vou saber amanhã, né? Não dá? Mas hoje eu tenho que fazer aquilo que eu consigo hoje. Mas honestamente, sem me omitir, sem fingir, né? Claro que quando eu pensei isso, eu já tinha muitos e muitos anos de análise e eu sabia o que era isso, mas é assim, eu tenho que fazer o melhor hoje. E mesmo assim, teu filho não está sujeito a mil outras coisas, fora que ele tem um pai. Eu estava falando isso com uma mãe hoje, uma mãe com 3 filhos, e eu estava falando para ela que não tem como a gente poupar os nossos filhos dos pais que eles têm. E não temos como os pais poupar os filhos das mães que eles têm. O que eu posso fazer? O que ela faz? Ela tenta cobrir todas as falhas do marido, que, coitado, trabalha tanto. Ele é tanto trabalhador, ele está sempre trabalhando, está cansado, ele esquece das coisas, e depois está em crise, depois entra em depressão. Então, ela cobre todas as áreas para ajudá-lo. Lembra quando tem que tomar remédio, cuida das crianças, facilita, cuida das crianças enquanto ele faz terapia, enfim, ela faz tudo. E ele acha que reconhece? Quando ela saiu de casa para fazer análise comigo, porque a casa dela estava cheia, ela foi para o carro. Em 40 minutos, não, menos do tempo da terapia, 3 vezes ela foi interrompida. Uma pelo marido, outra pela filha mais velha, de 10, 12 anos, e outra a terceira vez por não sei quem. E eu me controlando para não gritar, porque ela estava sem fone. Ô, pessoal, essa é uma sessão, tá ok? Ela saiu de casa para poder conseguir aquela horinha, que são 50 minutos. Aí ela me conta que ela tentou encontrar um terapeuta behaviorista, né, comportamentalista, para ver se os dois, marido e mulher, conversavam sobre as coisas práticas, porque ele não ajuda. Ou a ajuda dele é inconsistente. Assim, um dia ajuda. Quantas mulheres não conhecem essa situação? Deus do céu, né? Assim, tipo 80% das mulheres, 85%, lá para 90%, isso. Aí ela falou, não, fiz behaviorista, quer dizer, ela está fazendo análise. Fiz behaviorista porque eu queria ver, porque assim, a gente tem um espaço de conversa, né? Aí a moça lá, a terapeuta, deu umas tarefas para ele lembrar ela de alguma coisa, ela lembrar ele, sei lá, umas coisas. Ele esqueceu completamente. Ela fez o deverzinho de casa dela, ele não. Eu falei, moça, vamos fazer terapia aqui. Não, psicanálise de verdade aqui, né? Vamos fazer, porque assim, não tem como você estimular uma pessoa a fazer uma mudança quando ela não sente a necessidade da mudança. Querida, não sente. É você que está reclamando. Ele está em terapia lá porque você acha que ele tem que estar e ele
tá deixando assim, tá te dando um agrado, mas a mudança dele implica um trabalho que ele não está fazendo agora. Quem que vai fazer um trabalho que não está fazendo? Quem vai assumir um trabalho? Menos que você não seja uma pessoa evoluída, que você entenda. Mas o homem, geralmente, que teve 12 anos de vida, assim, facilitados, porque a mulher carrega com o burro de carga todas as coisas da casa, por que que ele iria mudar o padrão? Por amor? Lembrando que essa carga subjetiva não é reconhecida, Ai, né? é reconhecida. É. Eu falei, mãe, então você tem que entender que não tem investimento libídico lá, vamos fazer análise de verdade, não tem como. Esse passo que você quer dar vem depois. Primeiro você tem que tornar a vida dele difícil. Ou seja, retirar o privilégio. Você tira. Marx é a classe oprimida que vai querer mudança do status quo, não é quem está no poder. E a mesma coisa dentro da casa. Então você tem que retirar o privilégio. Aí ela me conta que no dia seguinte, em que ele falou que ela é muito negativa, que o contamina, ela ficou impressionada com essa palavra. Ela o contamina com a negatividade. Ele tinha acabado de sair da terapia dele, bacana, terapeuta, enfim. Aí ela foi tentar falar alguma coisa para ele, eles estavam já na cama e ele já está dormindo. Ele joga ali uma coisa dessas e dorme. Ela passou uma noite péssima. No dia seguinte, ela tinha uma reunião de trabalho e ela falou: olha, eu tenho uma reunião de trabalho, você, né, dá conta das crianças. Ele não fala nada. Eu tenho uma reunião de trabalho, você dá conta das crianças? É, mas eu preciso. Sim, eu preciso que você me diga, sim, eu vou dar conta. Porque o que eu vou saber se você, o que você vai fazer? Enfim, ela fez a reunião, as crianças entraram. Na Na reunião? reunião. Esse, então, assim, um homem assim é um homem que não está respeitando a mulher. Ela falou demais. Quantas vezes a mulher fala demais? Eu falei, fulana, vamos fazer behaviorismo você. Vamos fazer a coisa de verdade? Então você não faz a reunião em casa. Você fala, amor, amor, eu vou fazer uma reunião de trabalho, tá? Tchau. Ela pega o carro e vai embora. Fica no carro. Deixa ele com as crianças, ela não precisa explicar. Se você explica por 12 anos, né, e não tem resultado, você tem que mudar de tática. Deixa o homem ficar de repente com as crianças. Não fica com dó dele. Ela foi para o Brasil, porque ela não está no desculpa, ela não está no Brasil, ela foi para o Brasil uma semana antes da família inteira. Ela deixou tudo organizado, tudo, até a roupa das crianças para cada dia, para ele não ficar. Tadinho, tadinho. Ele é um executivo, mas sabe, quando tem que cuidar das crianças, eles ficam agitados, eles não conseguem, depois ele fica deprimido, enfim. Gente, é culpa da mulher. É culpa da mulher, exatamente. Acho que a mulher precisa, assim, a mulher faz tudo e pode ser uma coitada vítima, mas também não assume. Não valoriza o que ela sente, é isso que eu falei. A gente tem que valorizar o nosso trabalho. Não é ele que vai nos dar o alvará, que vai dar a bênção, porque ele está confortável. Isso aqui é uma relação de poder. O amor vem depois. E contando que esse homem foi criado por uma mulher. Opa, claro. A Uma mulher, mulher bem patriarcal. então, não é só culpa do homem, né? Não, exatamente. Quer dizer, ele é um idiota, porque claro que é culpa dele, mas a questão é que, por isso que a gente tem que ir na psicanálise profunda, tem que ir na psicologia profunda, não adianta que ir no racional. No racional não muda. Tem que ir no profundo, tem que entender que existe um equilíbrio de forças interno, externo e interno. Então ele está acostumado a uma certa rotina, a libido dele está toda, é cômodo para ele, não tem que se preocupar. Ela chegou em casa às 11h30 da noite, as crianças estavam acordadas e ele estava gostoso na cama, trabalhando no computador. Pois é. Aí tem uma questão, né? Porque a mulher, apesar de tudo isso também, ela quer controlar tudo. Ela fica entre o ideal, que ela acha que seria o ideal, que aí se torna uma exigência, e aquela situação de não assumir. Porque, afinal,
tá tudo ruim, mas ela gosta dele, então precisa fazer alguma coisa, não dá para esperar por ele, né, nesse caso. E nem pelo filho que fica no videogame, né? Tem que tomar as rédeas. Isso é que é Pois difícil. pois é, a mulher fica querendo controlar tudo porque ela quer manter tudo de pé. Tanto é que ela teve um sonho, começou assim a análise. Ela teve um sonho em que tinha um cara, eu achei que fosse um ator de cinema, sei lá, eu não estou ligada nessas coisas. Esse cara era um corretor de imóveis e ia vender um imóvel para ela. Mas nesse imóvel tinha um relevo, um alto relevo na parede, e aí ele falava: olha, por causa desse alto relevo, esse outro meu colega também pode vender para você. Parece um sonho qualquer. Eu falei: mas quem é esse fulano? Ah, você não conhece? Não, não conheço não. É um bambambam do motivacional. Ele é um multimilionário, tem um monte de empresas, e ele começou com a PNL e dá, eu não vou citar o nome, que não vem ao caso, e ele dá treinamento para empresas, então ele é o bambambam da motivação. Ela quer comprar uma casa nova, que quer uma nova estrutura, uma nova, né, um novo equilíbrio para cima, uma nova personalidade, uma nova estrutura de vida. Mas tem um autorrelevo, tem uma saliência, alguma coisa que está vindo para fora. E por causa disso, ela passa. Ele fala: olha, esse outro também é muito bom. Não, mas ele estava falando, ele não queria passar. Não, eu falo: ele está passando você. Como dizer? Porque se ele é o bambambam, por que ele ia passar para um desconhecido que é amigo dele? Entendeu? É porque ele está deixando para outra pessoa. Por quê? O que essa mulher está fazendo é o que muitas mulheres fazem nesse sentido de controle. Ela está se motivando. Ela está toda no racional. Não, vai dar certo, eu tenho que fazer isso, tem que, vamos. Não, vamos para lá, vamos, vai acontecer. Não, não, é só eu cuidar disso. Não, força, não, não é tão ruim assim. Aí eu vou procurar ajuda aqui, eu vou procurar ajuda lá. Essa é a motivação. Pá, 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 enchendo os músculos. Em vez de cair na crise. Sim. É mais fácil ficar nesse lugar Porque não racional, se né? sabe, a mulher não sabe, ninguém sabe. O que a gente está falando aqui é novo. Porque a pessoa acha que cair na crise é desmoronar tudo, porque ela está tentando, como se fala? Ela está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela tem trabalho, tem casa, filhos, alguns com problemas, com questões. Não é fácil, os filhos são fáceis sempre. Ela com as questões dela, com o sentimento de incompetência, de enfim. Então, ela está tentando fazer muita coisa nessa base do racional. Não, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Aí fica sempre mais controladora. Aí fica chata, mas é que ela está tentando manter a família de pé. Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. Aí a consequência é que ela fica esgotada, não se sente reconhecida, não tem como se sentir amada. Nenhuma mulher pode se sentir amada assim de verdade. Ela pode gostar, eu gosto dele, não sei. Não, tá bom, você gosta dele, mas a vida que você tem não é legal, né? Então precisa deixar cair, deixar cair. Sabe aquele, como se chama aquele cara que brinca com todos os pratos e joga no ar e tem que deixar cair. É Malabarista. malabarista. É. E é isso motivacional. Eu vou conseguir. E vai fazendo malabarismos todos no plano racional para se manter no topo, para cima desses sentimentos terríveis que eu estou sentindo. E aí ela também muitas vezes fica uma mulher amarga, né? É, certo. Fica sarcástica. Então, o que eu falei para ela. Aí ela teve um outro sonho que ele não dava, o remédio da tireoide. Não dava o remédio da tireoide. A tireoide desequilibra o corpo inteiro, mas o simbólico qual é? Tireoide, quinto chakra, a tua verdade, né? Não, mas eu falo para ela fala, mas ela fala naquele tom que as mulheres falam, de reclamar ou fazer sarcasmo, porque ela é muito boa a fazer sarcasmo. Cobrar, Isso né? não tem, hein? Cobrança Cobrança, também. é. Mas isso não tem efeito real. A minha verdade não é uma cobrança. É trazer para a mesa o que é a minha verdade, sem nenhuma cobrança ou implicação necessariamente. Tipo, eu isso não faço, eu isso não dá. Esse é o que eu sinto. Só depois a gente conversa, mas é isso que não sai. Entendeu? É isso que não sai.
Então, as mulheres não sabem, tem que deixar cair, e nós mulheres precisamos aprender, que é o que eu, né, Montefosco também aqui, a trabalhar o amor, para a gente poder amar, já que a gente gosta muito de amar, né? A gente é apaixonada pelo amor, é verdade, né? Mas para a gente amar, a gente tem que começar com relações diferentes, a gente começar de outro lugar. Nós primeiro, porque a gente que começou assim. E começar sabendo que tem uma questão, que a coisa é maior do que parece, mais complexa, né? Enfim, saber trabalhar o nosso coração. A gente começou falando de uma desordem institucional, mas o ponto é esse, né, Adriana? O ponto é esse, porque senão a gente fica rotulando, né, comportamentos, e aí eu fico preocupada às vezes de dar rótulos sobre coisas assim muito sérias, muito definitivos, né, como fazem tantos profissionais por aí, porque as pessoas estão tão perdidas e sem autoconhecimento que elas facilmente se rotulam. E fica muito mais fácil, né? Ah, eu tenho essa desordem, eu tenho esse transtorno, e fica nisso. Fica ali, se assustam, Né? entendeu? Aí ficam presos naquele rótulo e não sabem como sair. Aí, se ela procura na internet já uma resposta para aquele rótulo, sem entender direito a realidade delas, né? Então, eu acho que é claro que tem um sério problema, mas isso é o problema do vício do jogo e da mídia é falta de sentido na vida. Esse que é o problema de fundo. Falta de perspectiva. O jovem não tem perspectiva, a perspectiva de se realizar no mundo de forma criativa. Essa é a perspectiva, a única que conta. Que é aquilo que a gente vê, né, na nossa formação. O que o ser humano quer, precisa é se realizar, se expressar criativamente. Para isso ele tem que ter condições, espaço, entendimento. E hoje o mundo está muito sufocante, muita mesmice, muito fechado. E aí a vida está sem graça. Sim. E precisa ter um limite, né? Assim, que não quer dizer uma camisa de força, né? Também. Que, né? Exatamente. Aí, se abrir o TikTok hoje por 30 minutos, você vai sair com diagnóstico de TDAH, autismo leve, chakra desalinhado, síndrome do pânico. É verdade, mas também eu não uso o TikTok, mas também assim no Instagram, quando eu olho de vez em quando, é assim, é tanta gente dizendo tudo que você tem que eu fico assustada. É. Assim, é uma enxurrada, né, de diagnósticos e de definições que Na assim ponta do dedo. Você só vai subindo e vai vendo um monte de coisa, né? Assim, é sufocante. é sufocante. E o que você faz com essa informação, né? E é tão como tem que ser uma comunicação muito rápida, porque as pessoas não ficam, né? Não te ouvem. Todo mundo fala, não, fica aqui, mas fica até o fim, tá? Que eu vou te dar o segredo da vida, etc. Né? Aí a pessoa tem que dar frases muito rápidas, então são sempre mais definitivas, descrições definitivas do que é ansiedade, do que é depressão, que como você vai fazer para sair disso, daquilo, assim, é agressivo. Mas é todo o sistema, assim, né? As pessoas também ficam atordoadas. Eu acho que uma pessoa realmente sai atordoada, perdida, você nem sabe que dia da semana é, mas sei lá. Sim. Enfim, Poxa, estamos Adriana, na contramão. estamos o quê? Na contramão, Na contramão, exatamente. É um esforço para poder enxergar melhor, né? Porque tá bem poluída a coisa, assim, é, a visão do social. um dos tempos. Mas estamos vivos, então é o que importa. Sempre tem por onde recomeçar, né? Sim. Tá Obrigada, bom. Adriana. Obrigada a você. Até semana que vem. Até. Beijo. Um Tchau, tchau. abraço a todos.